Bom dia a todos. Vamos ler aqui Efésios 2, de 12 a 16. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Vamos orar. Pai, agradecemos pelo tempo, pelo frio, porque Tu és maravilhoso, bondoso, e cabe a nós render-Te graças e glórias por tudo. Temos vivido pela misericórdia de Deus. Então, que este momento seja apreciado em nossos corações, em face das maravilhas da Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Em continuidade, queridos irmãos, eu creio que vocês já estão lembrando bem daquilo que foi dado em Efésios, até esse texto que nós estamos lendo. No domingo passado, eu mostrei para os irmãos porque Cristo deu dons especiais à igreja. Esses 4 dons que fala no versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelistas e mestres. Agora, eu vou só rememorar para os irmãos. Os 2 primeiros dons, eles estão embutidos aqui no texto, ou na igreja, na história, que é apóstolo e profetas. Tá? Eu não estou referindo aqui ao dom de profeta, como refere-se em outras passagens, como em Romanos capítulo 12. Mas eu estou falando de como foi organizada a Escritura Sagrada. Tá? Nós temos basicamente, em apóstolo e profeta, nós temos o Velho e o Novo Testamento. A igreja, ela é edificada na lei, ou nos profetas e nos apóstolos. Os irmãos chegaram a entender o assunto? Então, queridos irmãos, vamos para o nosso entendimento nesta passagem. O que é isso? A igreja, ela sobrevive daquilo que foi escrito. Nós temos aqui o Novo Testamento e o Velho Testamento. Apóstolos e profetas. Pronto. Os irmãos entenderam? Então, esta formação é que dá segurança à igreja. O que a igreja precisa? Da Bíblia. Nós não precisamos de festa, nós não precisamos de outros meios que estão usando hoje para fazer a igreja crescer. Se você tentar outro meio, você está criando um clube e não a igreja. Quem edifica a igreja é Cristo. Ele fala em Mateus 16, eu edificarei
a minha igreja. Não é ninguém mais. Eu não tenho poder para isso. Eu não consigo. Vocês podem fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma programação para ver. Não, quem edifica a igreja é Deus. Ah? Então ele vai trabalhando assim. Agora ele tem os meios dele. E são perfeitos. Tem os apóstolos, que nos deixaram o Novo Testamento, e temos os profetas, que nos deixaram o Velho Testamento. Então, com a Bíblia na mão, vocês que estão com a palavra de Deus, vocês têm um livro completo para vocês. Não abandone a Bíblia, tá? Que você pode trazê-la para a igreja e usar como desodorante debaixo do braço. E não tem efeito nenhum na vida. Ela não vai fazer você ficar cheiroso, não. A Bíblia é um livro. Eu recomendo aos irmãos, pare de assistir filmes e novelas. Gaste tempo com a palavra. Gaste. Aqui tem alguns livros, irmãos, que alguns irmãos já pegaram. Leia esses livros. Eles são excelentes para a compreensão das Escrituras. Tá? O resto vai ficar no mundo, irmãos. O resto vai ficar. O mundo não tem nada para oferecer. Nada. Pelo contrário, o mundo só tira aquilo de bom que você põe. Tá? Então, volte para a palavra. Vocês têm tudo. Tá? Agora, tem os outros dons que eu falei no domingo passado. Esses dons vêm a seguir, porque os irmãos vão perceber aqui, olha, que a igreja precisa. Precisa de evangelistas e pastores. Ao menos 4 completos. Os pastores aqui são chamados mestres ou ensinadores. Tá? Então, eu vou fortalecer esse argumento aqui para os irmãos, só para os irmãos saberem a importância do ministério de evangelista e profeta. Evangelista, quem são? São aqueles homens que Deus dá capacidade de pregar e ganhar almas. Tá faltando evangelistas hoje. Olha, irmãos, nós temos muitos na televisão, você vê na internet, tem muitos pregadores, mas estão falando de outras coisas. Eu vejo no YouTube homens falando sobre quem foi Caim, como foi os dias. Nós não precisamos disso. Nós não temos criar curiosidade para o povo através da Bíblia só vai deixar o povo mais vaidoso ainda. Nós precisamos de homens, não que falem, é proibido isso, é proibido televisão, é proibido roupa, não, pregue a mensagem da cruz. Homens que vão atrás de perdidos. E, queridos irmãos, nós clamamos a Deus por isso hoje. Homens que falam aos perdidos. A mensagem singular da Bíblia é a mensagem da cruz. Nós não temos que falar de drogas, de família, como relacionamento de casais. Só traz problema, irmãos. Só estamos entrando em território que Deus não diz para não fazer. Nós precisamos ir atrás dos perdidos. Prega a mensagem da cruz. Especialmente hoje, a nova era, um nome difícil, os que trabalham para fortalecer a nova era, eles alimentaram o povo com felicidade. Eles acham felicidade até nas programações religiosas hoje. Está todo mundo sentindo bem, vivendo no pecado, todo tipo de pecado e sentindo bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar pregando. Qual mensagem? Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Hoje, até igrejas evangélicas, batistas, estão tirando a palavra pecado. A Bíblia manda pregar, atacar o mal. Você vai matar um formigueiro como? Indo até de onde elas estão saindo, lá do ninho delas. Jogar veneno ali. Você não vai pisando uma por uma. Não mata.
É assim nós atacamos o pecado. Precisa de evangelistas para isso. Tá? Eu sou contra. Eu vou evangelizar ali. Se Deus não chamou você para fazer esse trabalho de apresentar como um evangelista deve fazer, é melhor não ir. É bom que você dê um bom testemunho. Seus vizinhos estão endurecidos, ore por eles. Nós estamos vivendo hoje com a vizinhança perigosa hoje. Temos que orar para Deus quebrar corações. Deus atrair perdidos. De repente, quando você começa a orar, Deus começa a trazer pessoas. Eu quero ir na igreja. Vamos lá. É o seu testemunho, irmão. A igreja testemunha. Onde você está, brilhe, como diz aquele hino que o irmão pediu aqui. Brilha no meio do teu viver. É assim. Você começa a trazer. Tá? A pessoa quer ver se sua vida realmente fala a verdade. Como é você? Se você ficar fechado, se você ser um antipático para as pessoas, eles não vão gostar do cristianismo. Cria pontes, deixa uma porta aberta para você atrair pessoas para Cristo. Em último lugar aqui, irmãos, são os pastores. Está vendo aí no versículo? Versículo 11. Pastores que são mestres. Irmãos, o que mais terrível hoje é que está cheio de pastores que não são mestres, que não são ensinadores, que não sabem dominar a palavra. Eles não gastam tempo. Tem até jovens com muita capacidade, eu conheço alguns, muita capacidade, mas eles ficam tão pensando em sucesso, que eles ficam pegando mensagens de homens lá nos Estados Unidos e tal, e trazendo, para ver. Não, nós não precisamos buscar sucesso não, irmãos. Nós temos a linguagem simples para dar para o nosso povo. Então, o pastor é aquele que gasta tempo na palavra. Eu estou tentando fazer isso e falar isso. Eu me gasto com a palavra, irmão. Estou falando não por orgulho, mas para fortalecer vocês a ideia de que é um ministério pastoral. Gasta tempo com a verdade. O povo precisa da palavra de Deus. Então, os irmãos, fechamos agora. Número 4. Eu diria para os irmãos que tem as 4 paredes da igreja. Apóstolo, profetas, evangelistas e pastores. Fechou. Dê valor ao seu pastor, irmão. Hoje não dão valor, não. Estão dando valor à psicologia. Estão dando valor ao que o mundo oferece. Dê valor, não estou falando por mim. Os irmãos sabem da luta que a gente passa. A gente passa. E veja, eu estou falando porque um dia eu vou morrer. E chega outro pastor e vocês não vão dar valor? Dê valor àquele que gasta tempo com a palavra. Não faça o seu pastor ser um criado de vocês. Deixa ele gastar tempo. Deixa. Onde você está, pastor? Estou levantando aqui às 5 horas da manhã, 6 horas, ou às vezes mais cedo, para trabalhar o dia todo, até o bumbum ficar quadrado. De tanto gastar tempo com a palavra. Porque a igreja precisa desse livro. Bom? Então vamos agora para os propósitos disso. Para quê? Que é a igreja? É um clube? Não. É um lugar onde eu gosto para ter as músicas que eu prefiro? O show que eu prefiro, como tem hoje? Não. Que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Nós já vimos isso aqui, irmãos. Cristo é o cabeça. A igreja é constituída de pessoas que estão em Cristo. As minhas unhas estão em mim. Está vendo aqui?
Meus dedos estão em mim. A igreja é composta de pessoas que estão no corpo de quem? De Cristo. É uma linguagem ilustrativa aqui, para mostrar. Cristo faz uma unidade e não uma união. Os irmãos viram aí? Unidade é uma coisa, união é outra. Nós temos aquela frase que diz, a união faz a força, né? Mas aqui não, é a unidade que faz um corpo. Bom, então para que servem esses 4 dons que Deus deu? Para quê? Vamos lá. Versículo 12. Agora vamos dar uma olhada firmemente nas Escrituras. Tendo em vista, olha, com o propósito de aperfeiçoamento dos santos. É a primeiríssima coisa. Nossa meta, irmãos, não é inventar, é aperfeiçoar os santos. Esse é o propósito. Por que o pastor gasta tempo na palavra? Ele vai buscar aquilo que os apóstolos e profetas trouxeram. E aí vem os evangelistas trazendo as almas. Vai começando a crescer a igreja. Tá vendo? Cresce a igreja assim. E aí qual é o trabalho do pastor? Pegar o material que foi deixado pelos apóstolos e profetas para edificar aqueles que os evangelistas conquistam. Está vendo aqui? Então, queridos irmãos, por favor, desculpe eu usar a ilustração minha, tá? Mas eu estou tentando fazer 2 trabalhos aqui. Eu estou tentando ser evangelista e pastor. Os 2 trabalhos eu estou tentando fazer. De manhã vocês vão ver o ministério de ensinar. À noite eu vou pregar aos perdidos. Não tem chegado almas aqui, porque não tem almas, irmãos. Não tem perdidos hoje. Não tem pecadores. Você vai aí fora, está todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo assim alegre no pecado. Não tem perdidos hoje. Nós precisamos de perdidos, de pecadores. Não importa quantos pecados tem. Não importa se ele está da cabeça aos pés imundo. Traga os pecadores. Eles vão ouvir da cruz. Eles vão ouvir do sangue purificador. Eles vão ouvir do perdão de Jesus. E eles vão ser salvos. Tá bom? Então, queridos, une a igreja. Trabalhe pelo bem da causa. Não trabalhe por mim. Trabalhe pelo bem da obra. Essa causa não é minha. É do Senhor. Lutem. Lutem. Durante a semana, orem pelo pastor. Orem. Eu tenho um trabalho a fazer. Cada vida aqui é importante. Precisa ser edificada para aperfeiçoar. O mundo está corrompido, irmãos. O mundo é como uma batata podre. Vai cheirando mal cada momento. Então, a igreja é constituída de pessoas salvas, que precisam ser aperfeiçoadas. Tá vendo? Ninguém aqui vai chegar à perfeição neste mundo. Ninguém. Todo mundo aqui, enquanto vivemos neste mundo, nós vamos sentindo na pele o quanto a gente é fraco, fraco, fraco. Mas a igreja precisa ser aperfeiçoada. E agora? Para quê? Para quê? Para que aperfeiçoado? Não pode deixar os irmãos? Não. Eu sou totalmente contra aqueles que dizem, vai evangelizar e diz, olha, se você achar qualquer igreja evangélica, entra, assiste. Sou contra. Eu não concordo, irmãos. Porque está cheio de movimentos hoje que não vou impulsionar alguém que se converte para ir em qualquer lugar. Está cheio de falsos mestres. Eu quero que a igreja encontre um bom lugar, encontre uma boa família na fé, encontre um bom pastor para ensinar, encontre um bom ambiente que vai amar e proteger aquela pessoa. Às vezes eu fico olhando, observando meu netinho, pequenino, tá? Mas ele está num bom ambiente. Os pais amam ele, cuidam dele. Eu vejo os meninos aí, do Maico e da Patrícia. Estão em boa casa.
né? E a igreja é o lugar onde os novos na fé vão chegando. E devem encontrar que ambiente? Vamos ver? Voltemos ao versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Impressionante. O serviço dos santos, onde? Na igreja. A igreja não é um local para eu chegar, sentar, sentir bem e voltar. Não, a igreja é um lugar para serviço. Então, quando, irmãos, a palavra de Deus é ensinada e ela aperfeiçoa os crentes, eles ficam prontos para o serviço. E que tipo de serviço é? Deixa eu mostrar para os irmãos. Tem duas lições aqui para aprendermos. A primeira é que nós já somos escravos de Cristo. Não importa. Você tem um serviço na sua casa, cada um aqui tem. Irmã, eu estou vendo a irmã Aparecida aqui, ela é uma viúva, tá? Mas ela tem um serviço. O seu Deus está com ela, protegendo, mas ela tem um serviço. Ela serve ao Senhor. Aonde você está trabalhando, irmãos? Lá na sua casa, você está servindo ao Senhor. Nós somos escravos, irmãos, do Senhor. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora, onde nós estivermos, com nossa boca, com nossos olhos, com nossas mãos, com nossos pés, onde vamos, onde estamos, com quem estamos conversando, nós somos escravos do pecado. Mas dentro da igreja tem outro serviço. Dá uma olhadinha. Para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aqui, sabe qual é? Não é escravo. É a palavra diácono. O quê? Sim, diácono. Sabe o que é diácono? Era a palavra antigamente usada para garçom. Já viu o garçom como funciona? Ele põe aquela toalha no braço, chega na mesa e diz, pois não. Não é assim? Queridos irmãos, dentro da igreja é a mesma coisa. Todo mundo diácono. Eu estou falando não daquele serviço do diaconato mesmo. Tem os diáconos. Tem homens aqui, os nossos 3 homens que estão aqui, agem como diáconos. Eles estão prontos para trabalhar. Eles estão olhando a igreja. Né? O diácono é o diácono oficialmente falando, é aquele que está olhando, mirando a igreja. Olhando de cima. Aquela necessidade, aqueles irmãos ali estão passando dificuldade, vamos ajudar. Os irmãos, os diáconos são aqueles que prestam atenção e se envolvem em servir a igreja. Mas cada crente tem um trabalho de diácono a fazer. É um serviço. Qual é? Edificar uns aos outros. Está vendo? A igreja não é um lugar onde eu sento e vou embora. Não, a igreja é um lugar de edificação. Onde cada um presta serviço. Tem esse serviço na igreja? Tem. São chamados mandamentos recíprocos. Que a igreja, cada crente presta serviço um ao outro. Você pensava que era só do pastor, né? Ele visita, ele faz de tudo, ele chama atenção. Não. É toda a igreja. É um corpo. Está vendo, quando minhas mãos se fizeram assim? Ó, é um corpo. Como é que eu vou fazer? Eu vou edificar uns aos outros. Hoje eu vejo na igreja, irmãos, não é isso. É grupinhos. Deus livra a minha igreja disso. Eu já tive esse problema. O grupinho ali, o grupinho dos preferidos. As irmãs têm que ter cuidado, porque elas tendem a fazer isso. E os homens também. A igreja é um lugar onde um serve ao outro. Por que você está fraco, irmão? Por que você não veio na igreja? Por que você não está vindo aos cultos? Por quê? Chama atenção. Edifica. Tem aquele irmão que está sofrendo. Pare com ele. Olha, irmãos,
A igreja é um corpo de pessoas amadurecidas. Hoje nós não temos mais. Os irmãos perceberam? Hoje homens velhos estão sendo maus exemplos para os jovens. Hoje as mulheres idosas estão dando mau exemplo para as moças. Eu estou vendo isso, irmãos. O mundo trabalhou tanto na mente do povo que não temos mais modelos. Esses dias eu passei lá no centro da cidade, passo na loja, ver aqueles manequins sem cabeça. Parece que o pessoal, tudo é manequim sem cabeça hoje. Tudo descabeçado, homem e mulher. Não tem, irmãos, maturidade para ajudar. Os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sem modelo. Tanto dentro do lar quanto na igreja. Nós não temos, velho. Nós só queremos estar na igreja para desfrutar. O pastor eu gosto, a música eu gosto e tal. A mensagem foi... Não, nós estamos trabalhando. Não é um mero beijinho, tchau e tchau. É um lugar de edificação. Que você vê, uma jovem nova, vai casar? Exorta. Cuidado. Protege. Tá? E assim, tem alguém fora da linha, é como a Bíblia diz, né? Chama atenção. Você está em pecado na vida. Maturidade. Homens e mulheres maduros na fé. É o aperfeiçoamento dos santos. Não é o serviço só do pastor. É de qualquer um. Tá? Nós temos que ter cuidado dentro do corpo de Cristo e dentro da família de Deus. Vendo? Para que todos possam glorificar a Deus no viver. O trabalho final, aqui no versículo 12, é para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos aí no trabalho para os seus corpos, pessoalmente, todo mundo se alimenta, né? Eu e a Vívia costumamos andar a 6 quilômetros por dia. Tá? Para quê? Fortalecer nossos corpos, ter saúde. Eu sou muito sedentário, né? Eu passo o dia todo e a semana inteira sentado ali no computador. Se eu não andar, eu vou ficar doente. Né? Então nós lutamos, comemos, nos alimentamos, dormimos para o bem do nosso corpo. Na igreja trabalhamos, edificamos, construímos, temos alegria, temos. Se tiver que fazer um piquenique, vamos fazer, comermos juntos, tá? Alimentar junto, ter nossa festa. Tem sim, a igreja tem, mas ela essencialmente, ela edifica uns aos outros com a maturidade e nas coisas espirituais. A igreja não é um lugar onde eu vou ficar falando de filmes que eu assisti, de futebol. Não, nós saímos daqui para a guerra, irmãos. Tá aquela irmã ali, ela sai para o lar dela. O marido não é crente, os filhos não são, ela está sozinha. Ela precisa de ajuda, de edificação. Não é para falar das baboseiras deste mundo. Vamos agora para a coisa mais profunda ainda. Versículo 13. Até que, veja, até que cheguemos ao quê? A primeira lição aqui. A unidade da fé. Os irmãos perceberam que, por incrível que pareça, nós não temos cristianismo hoje. Nós temos oba-oba. Nós não temos mais firme verdade. Fé definida. Não temos. Tudo hoje é relativo. Não tem absoluto. Eles estão lutando, irmãos, para acabar com o absolutismo hoje. O Partido Comunista no Brasil está querendo fortalecer só o partido. Ele que é absoluto. Não tem mais nada absoluto. Então, não existe Deus. Não tem mais família. Não tem mais um homem dizendo que é homem. Ele pode ser homem ou pode ser mulher.
Tá vendo? Não tem mais mulher dizendo eu sou mulher. Ela pode ser homem. Então tudo hoje é relativo. O relativismo tomou conta de tudo. Eles estão negando Deus, negando o absoluto, negando uma liderança. Irmãos, lá no céu, quando nega isso, o mundo entra em colapso. Colapso. Tudo hoje é hedonismo. Sabe o que é? Tudo é felicidade. Tudo. Estão buscando isso. Não estão buscando luta, guerra. Não. Isso, irmãos, não vai ser bom. Então, se os irmãos não abrirem os olhos, o que a igreja tem? A igreja tem uma fé. E ela precisa ser definida. Faltam homens e mulheres definidos na fé. Você diz, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele é meu Salvador. Mas sua fé está em processo. Lembra? Eu sei que qualquer pessoa que se converte a Cristo está pronto para o céu. Salvação é imediata. O dia que o ladrão na cruz se converteu, ele foi logo para o céu. Mas você que está aqui no mundo, vai viver uns anos ainda na terra, sua fé tem que desenvolver. E chegar àquele ponto de você ser soldado. Com a espada na mão. Porque a Bíblia convoca homens e mulheres definidos. Queridos, se o comunismo estabelecer como está tentando estabelecer, sabe o que é que vai ser provado? Sua fé. Se sua fé não for definida, você está fora de Deus. Você vai negar a Jesus. Porque eles vão ameaçar você. Jogar a sua Bíblia fora. Você não tem nada, você vai ter que confessar que o partido é o que você tem que servir. Não tem Deus, não existe. Então, se você não tiver força poderosa de uma fé que define, mostrada já, como é o seu procedimento diante dos incrédulos, como é o seu procedimento no seu lar, com os filhos, com a esposa, com o marido, com os incrédulos vizinhos seus, como é o seu comportamento? Você diz não para o pecado, não para o mundo, ou você fica no relativismo? Será? Eu vou rir aqui para não perder. Não. Sim, sim, não, não. A fé, ela age. Ela não é boba. Nós não somos palhaços. Nós somos homens e mulheres que creem. Então, queridos irmãos, isso tem que se tornar unido. A unidade. Está vendo? Há uma unidade dentro da igreja. A unidade da fé. Eu creio. Ninguém é melhor do que o outro. O corpo tem seus membros mais importantes? Tem. A junta aqui, está vendo? Faz meu braço mover. A mão, os dedos. Mas cada um tem sua função. Ninguém é melhor do que os outros. A igreja é unida. Tá? Todos crentes em Cristo, mas cada um funcionando dentro daquilo para o qual Deus chamou. Deixa eu olhar bem o horário aqui, para não perder, né, irmão? Ok. Vamos adiante, então? Será que estamos chegando a isso, irmãos? A unidade da fé? Vários aqui saíram, foram provados. A Bíblia prova. A mensagem prova. Você é ou não é? Você é definido ou não? O mundo está cheio de relíquias religiosas aí. Você não gosta? Lembra que Jesus falou? Quereis vós também retirar-vos? Ou você está atrás de vida eterna, de coisas eternas? Vida eterna. Vamos lá. Primeiro, unidade na fé. Está vendo? A primeira coisa. E eu prefiro isso, irmãos. Eu prefiro uma igreja unida na fé. Todo mundo crendo, como a Bíblia diz. Você creu em Jesus?
crê nessas convicções bíblicas, nas doutrinas poderosas, crê numa vida de santidade, de pureza, crê na igreja como a igreja sendo o lugar onde eu presto serviço para meu Deus. Você não é daquele crente que fica em casa à toa no dia do Senhor. Você está na igreja, você luta pela causa de Deus, você batalha pela causa de Deus. Você é esse? Então você está pronto para a guerra. Ah? E o diabo não tem vantagem sobre a sua vida. Você não está procurando seu conforto. Você está procurando a glória de Deus. Ah? Isso é unidade na fé. Não despreze a sua igreja. Ela é importante. Ela é importante para os seus vizinhos, para os seus filhos, para os seus netos. Eu tenho falado com pastores. Nós não podemos buscar naquilo que eu gosto. Ah, eu gosto da igreja assim porque ela está grande. Não, não é isso que procuramos. Nós procuramos preservar a unidade da fé. Um dia eu vou morrer. Como a igreja vai ficar? Como o mundo está vendo o evangelho? Eles estão brincando, irmãos. Estão brincando hoje, porque os chamados crentes estão brincando também com o mundo. Só escândalo nós ouvimos. Até de pastores, mulheres de pastores. Segundo lugar, versículo 13. Do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Agora, aqui a lição é mais gloriosa ainda. Qual é a pessoa mais importante da igreja? Para muitos hoje é o pastor. E se tiver um pastor ilustre, de nome, eles vão pôr toda a confiança nele, porque eles querem isso, eles querem autoajuda. A igreja não é para isso, irmãos. A igreja não é o lugar de idolatria, idolatrar homens. Eu soube de uma igreja que o povo só vai quando o determinado pastor está lá para pregar. Quando não vai, a igreja fica vazia. Isso é idolatria. Você está idolatrando o homem. A igreja não é para isso. A igreja tem um nome. O nome de quem? O nome daquele que comprou a igreja. Quem foi que comprou a igreja? Foi Jesus que comprou. Foi ele que disse, eu edificarei a minha igreja. Ele disse o seguinte, a igreja é minha. Ele toma o termo possessivo ali. Minha igreja. Então, é dele. A igreja não é minha. Eu estou aqui como servo. No dia que ele quiser, ele vai me tirar. Outro entra. O Senhor tem milhões de servos dele. Veja, irmãos. Quem que a igreja deve conhecer? Quem? Olha aqui, irmãos. Não está falando de um mero Jesus. De Jesus todo mundo sabe quem é ele. Aquele que nasceu lá. Tá? Aquele que morreu, que sofreu aqui, carregou as nossas dores. Devemos saber quem é ele. Mas está falando de quem aqui? Observe, do Filho de Deus. E aí entra divindade e homem. Ele é Deus, homem. Ele é chamado Filho de Deus como homem, e ele é chamado Filho de Deus como Deus. Está vendo? Eu tenho que aprender dele. E é isso que deve embasar a igreja. Quem é ele? A glória dele. Por quê, irmãos? Por quê? Ele é o cabeça. Quem é o meu Senhor? Quem é esse que está mandando que eu faça as coisas? Quem é esse que me comprou e me amou? Quem é esse que se entregou na cruz? Foi aquele que lá na eternidade, o Pai escolheu os eleitos e deu para ele. Ele sempre está falando em João, aqueles que tu me deste. Ele veio e amou esse povo. É aquele que quando você lê na Bíblia, ele está falando, eu vos amei, eu vos amei. É aquele que chama a igreja de minha noiva.
É aquele que diz Efésios, Cristo amou a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Você precisa conhecê-lo. Ele vai dar ordem. Mas ele não vai dar ordem para os que estão fora. Ele vai dar ordem para os que estão dentro. Mulher, ser submissa ao marido. Homens, amem suas esposas. Filhos, obedeçam aos pais. Longe de vós toda amargura, toda ira, palavras feias, imorais. Longe de vós. Quem vai estar dando ordem? Ele. Então eu preciso conhecê-lo. Ele é o Senhor da igreja. Então onde aprendemos? Aprendemos com o pastor. Aprendemos com os profetas e com os apóstolos. Está vendo? Então os irmãos percebem. O local aqui não é para eu ensinar aquilo que vai me glorificar, vai me tornar um homem, um grande mestre, todo mundo vai me elogiar. Não. Longe disto. Nós temos uma mensagem central. É a mensagem da cruz. E quando eu prego, eu devo levar os irmãos a olhar para a cruz, para o Cordeiro e perguntar, quem é ele? Quem é ele? O mundo não sabe. Não vai atrás numa faculdade que eles não vão te dar segura informação. Nós vamos atrás da Escritura. Quem é ele? O maná que desceu do céu. O pão da vida. Ele é o Senhor da glória. A igreja é fascinada por ele. Os nossos hinos só falam dele, da sua obra na cruz, do nossa cansada peregrinação. Estamos indo para o céu, caminhando. Há um hino, não tem no cantor que diz, não tem no cantor, mas diz o seguinte, estará ainda longe Canaã? Estamos cansados, cansado da jornada. Estará? Vai chegar lá o dia que eu vou encontrar com ele. Ele vai me receber na morte. Mas sabe de uma coisa? Ele está à frente de todos os crentes. Ele carrega os mais fracos no braço. Ele encaminha os outros. Ele é o Rei da Glória. Ele é pastor de milhões e milhões de crentes que ainda estão no mundo. Outros já estão no céu, milhões, já morreram. Estão com ele na glória. Ele é o Senhor da igreja. A igreja presta contas a ele. Ele é chamado Senhor porque ele dá ordem. Cuidado com o mundo. O mundo está lutando para desdenhar dele. O mundo está dizendo, o Cristo é esse outro. A mensagem do anticristo, irmãos, está sendo propagada aí. E o que é que nós vamos fazer? Voltemos à palavra. Pleno conhecimento. Mas você vai falar, será que eu chego ao pleno conhecimento? Depende o que você diz de pleno. Nós não vamos conhecer Jesus em toda a sua glória. Ninguém. Ele é Deus. É impossível conhecer Deus em toda a sua glória. Mas aquilo que precisamos para nossa maturidade é chamada pleno conhecimento. Conheça Cristo. E se a igreja está pregando dele, aleluia. Vocês têm que dar valor, irmãos. Vocês estão ouvindo coisas que não ouvem no mundo. Vocês estão ouvindo coisas que os falsos mestres não querem, nem podem, nem sabem como pregar. Eles estão pregando aquilo que é para a própria perdição deles. Eles vão falar de dinheiro. Eles vão falar de que você merece alguma coisa. Não vá nessa, não. Volte para a Bíblia. Volte para a cruz. Volte para o Cordeiro. Volte. Olhe para ele. Nós, irmãos, ele não tem nenhuma promessa de melhorar a família. Não. Ele individualiza para cada crente viver pela graça. É viver para a glória dele. Tá? Ele pode operar maravilhas. Ele pode salvar sua esposa ou salvar o marido. Ele pode arrumar um casamento para você. Mas ele não prometeu nada disso. Ele prometeu que vai nos guiar
na jornada, que não vai deixar faltar coisa alguma. Não, a jornada é longa, queridos irmãos. Então nós precisamos conhecer nosso mestre, humildemente subordinar a ele. Vamos terminar aqui o versículo 13, e aí eu termino o assunto. Não vai dar tempo de falar sobre tudo que tem aqui. Agora veja, irmãos, onde é que chegamos? Com o conhecimento de Cristo, eu chego aonde? Olha o versículo. A perfeita varonilidade. O que é isso? Eu vejo a idade do Theo. Ele agora está naquela fase de criança. Criancinha tocando, mexendo nas coisas e tal. Fase de criança. Os pais estão ali para coordenar, disciplinar. Qual a meta? Nós não vamos ter o Theo sempre assim, no ponto da gente nos engraçarmos com ele. Que a gente gosta dessa idade. A minha esposa tem netos que ela ama muito. E eu sei, mas eles vão crescer. Se o meu netinho chegar e ficar desse jeito anos, alguma coisa errada aconteceu. Ele não desenvolveu. Nós buscamos desenvolvimento. Até que ele chega a ser um varão. Com suas qualidades de homem. O mundo está corrompendo isso, irmãos. Corrompendo. Você vê aí pessoas, moças, rapazes, não estão como moleques na vida. Estão estragando os outros. O lar foi feito para o quê? Para criar homens e mulheres, para serem homens e mulheres. No desenvolvimento, o mundo diz não. O diabo diz não. Mas imagina Jessé e Virgínia vendo seu filho do mesmo jeito. Não está desenvolvendo, não está falando, não está crescendo. Então alguma coisa está errada. Vão ter que ir ao médico para saber. Que por quê? O que é que deu nele? Tem uma jovem lá perto da nossa casa, da nossa rua. Ela está com 23 anos. Eu conversei com o pai dela. Ela tem um atraso mental. Ela age como criança. Os irmãos percebem? A idade dela era para ser uma mulher já casada. Tá? Mas não desenvolveu. E a igreja? A igreja deve chegar a que ponto? Observe. A perfeita varonilidade. Deixa eu ver aqui. O que é ser varonil? Varonil, irmãos, é aquele ponto em que nós chegamos para sermos úteis. O marido da irmã Rosa, ele conserta a máquina de lavar. E o que acontece? Ele pega uma máquina, está com defeito, ele vai, examina tudo, e aí conserta e diz, perfeito, pode funcionar. Sabe o que é que Deus faz conosco através da palavra? Ele nos pegou caídos em Adão, nos trouxe para Ele, nos salvou, nos deu vida, e agora Ele está aperfeiçoando, está vendo? Aperfeiçoando. Até que nós cheguemos a sermos úteis. Quando fala perfeito aqui, não é aquela perfeição impecável, é aquela perfeição de maturidade. Nós podemos falar, meu pai é um homem maduro, um homem de respeito. É assim que Deus quer que nós cheguemos, irmãos, com todos os crentes. Então, o corpo de Cristo se une para aperfeiçoar uns aos outros, por obra do Espírito Santo. Todo mundo crescendo. Então, quando chega aquela varonilidade, Deus usa poderosamente a pessoa. Já viu um crente maduro na fé? Olha a vida de Samuel. Quando ele foi chegando à idade de um homem que já ia partir deste mundo, ele se apresenta para Israel. Capítulo 12 de 1 Samuel. Ele diz, estou partindo. Eu sei que meus filhos, ele não educou bem os filhos. Os filhos eram rebeldes. Mas ele era um homem. Ele diz, roubei alguma coisa de vocês? Não. Fiz alguma coisa desonesta? Não. Então todo Israel respeitava Samuel.
Hoje, o que Deus tem para nós? Vocês mulheres, cuidado com o mundo. O mundo está atacando vocês vorazmente. O mundo quer acabar com a verdadeira feminilidade de vocês. O trabalho feminista hoje é terrível. Terrível. Vem sorrateiramente, quebrando vocês. Não deixe. Cristo faz de vocês verdadeiras mulheres. Mulheres que temem ao Senhor. Hoje é o dia das mães, mas a Bíblia diz que a mulher louvada é aquela que teme a Deus. Só isso. Os filhos respeitam. A igreja tem como uma mulher que vai ser útil ali. Conselheira. Olha os homens. O que é ser homem? Para o mundo é viver a vida. É ter mulheres à vontade. É ter dinheiro. É ser rico. Não. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Olha o respeito dele. Olha como ele lá em casa cuida dos filhos. Cerca a mesa com os filhos. Ensina a temer a Deus. Ora com a esposa. Conduz o lar dele. Vem para a igreja. É a pessoa responsável diante de Deus. Ele é um homem varonil. Está vendo? Ele é importante dentro da igreja. Porque ele está alicerçado na fé. Nós precisamos de homens desse jeito. Está cheio hoje de homens que quando ouvem a verdade, fogem, somem. Nós precisamos de homens de coragem. Não vão ser impecáveis? Não. Mas eles são homens maduros, no seu devido lugar. Bom esposo, bom membro de igreja, bom funcionário, sabe administrar seu dinheiro, mesmo sendo pobre, não importa. Ele é um dispenseiro de Deus. Ele é uma pessoa responsável. É isso que a Bíblia está ensinando, irmãos. Como é que funciona isso? Na igreja. Quando a igreja funciona bem, cada crente aprendendo, vocês vão ver o que acontece nas famílias. Os lares começam a ter respeito. Começa. Porque tem homens à frente. Sabe o que o diabo fez nesses últimos 30 e poucos anos? Ele tolheu a liderança dos homens dentro da igreja e nas famílias. Tolheu. Então o evangelho traz homens de volta. Homens convertidos. E na igreja vai ter respeito. Quem vai dominar não são as mulheres. Eles vão ser os homens da igreja. De varão, ensinando as suas esposas, não elas ensinando aos maridos. É isso que a Bíblia ensina. É para a igreja. E eu vou terminar agora, irmãos, rapidamente. Meu tempo está acabando. Vamos lá. Final aqui do versículo. A medida. Que medida é? Qual a medida do crente? A estatura da plenitude de Cristo. De novo trouxe a plenitude de Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu sei, queridos irmãos, que enquanto eu estiver no mundo, eu não serei igual. Mas eu quero imitá-lo. Paulo falou, sede meus imitadores. Ele falou, porque eu sou de Cristo. Então é a plenitude dele. Quem é Jesus? Ele é perfeito. Não tem defeito em Cristo. Ele é homem perfeito. Deus perfeito. Eu vou imitá-lo. Chegar lá no céu, eu vou ser igual a ele. Lá a perfeição completa virá fisicamente. Eu terei um corpo igual a do meu mestre. Estamos trabalhando para isso aqui. Lutando. Tendo em vista chegar lá. A cruz me comprou. Pelo sangue fui comprado. Eu chegarei lá. Se o Senhor me levar agora, eu estarei com Ele. Mas na caminhada, vamos lá, Ele está nos ensinando. Eu tenho até, vou mandar pelo Facebook, uma série de mensagens sobre o Salmo 73. Como Deus pegou Asaf. Agora Asaf, cuida. Eu puxei você para o mundo não lhe pegar.
Vamos lá, Azaf. Eu vou mostrar o caminho. Vai por ali. É assim que o Senhor vai orientando o seu povo por meio da sua palavra. Que Ele aplique estas verdades hoje em cada coração.